Graças a Deus. Que Deus abençoe, ilumine a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Povo da fé, hoje, o nosso terceiro dia do nosso propósito de oração. E hoje, a pedra que será removida é a pedra que está sobre a casa, o lar, a família. Se porventura há uma pedra sobre a sua casa, se porventura há uma pedra sobre a sua família, impedindo que a plenitude de Deus venha se revelar sobre a mesma, hoje, pelo poder da fé, essa pedra ela vai ser arrancada e a sua casa, o seu lar, a sua família vai ser um pedaço do céu, vai ter a bênção do Senhor em o nome do Senhor Jesus. Porque eu lhe falo essas palavras com tanta convicção e certeza, porque Deus, ele escolhe os improváveis para gerar o extraordinário na nossa casa, na nossa vida. Deus pega aquele que ninguém dá valor. Deus pega aquele o qual a sociedade olha com desprezo. Deus, ele escolhe, ele separa aquele que tem um coração disposto a servi-lo e a fazer a sua vontade de todo o seu coração. Eu quero que você tenha um entendimento de algo. Se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso Senhor Jesus, ele se diminuiu, ele se esvaziou da sua posição de Deus, de Filho do Altíssimo, e se fez homem, carne, como eu e você, para que pudéssemos ter a oportunidade da salvação, a oportunidade da remissão de pecados. Só que o mais engraçado, quando você vai ler a raiz de Jesus, a sua genealogia, o Senhor Jesus, nascido de mulher, ele vem de uma família que ninguém dava nada, que ninguém esperava nada. É de uma descendência que, entre aspas, é uma descendência falida, caída, cheias de erro. Mas Deus já escolhe com esse intuito, com esse propósito, para nos mostrar que não importa a sua genealogia, não importa de onde veio, não importa qual é o seu histórico. O que importa são as suas escolhas e decisões, as quais você tem tomado em sua vida, pois serão elas que determinarão o seu futuro. É elas que determinarão o seu presente. Por que eu estou lhe falando essas coisas? A Bíblia vai nos falar sobre uma mulher chamada Raabe, a qual ela vendia a sua honra, ela vendia a sua dignidade, se vocês me entendem. Raabe era uma mulher a qual a sociedade, a população olhava com maus olhos. A sociedade julgava, condenava. A Bíblia diz que Raabe morava dentro de Jericó, na cidade impenetrável, na cidade fortificada, a qual Deus faz com que Josué e Israel venha destruí-la, a qual Deus entrega nas mãos de Josué. Só que quando Josué envia os espias até Jericó, o rei daquele lugar descobre e ele os procura com sangue nos olhos para destruí-los. Só que Raabe os esconde. Raabe os coloca em segurança. Só que Raabe fala uma coisa muito forte, algo que muitas das vezes nós que temos caminhado na presença do Senhor não temos tal convicção como ela teve. Pois ela disse assim àqueles homens, àqueles espias: ó, eu vou guardar, eu vou esconder vocês aqui. Só que tem um porém. Eu quero que vocês guardem a mim e a minha família. Porque eu já sei que o Deus de vocês já nos entregou esta cidade em suas mãos. Com outras palavras, Raabe já sabia
que Jericó seria destruída. Raabe já sabia que Israel iria subjugar aquele lugar. Mas ela pediu algo. Ela falou: ó, eu tô ajudando vocês. Eu tô impedindo que a vida de vocês sejam ceifadas pelo rei deste lugar. Mas eu peço uma coisa: salva a mim, salva a minha família. Sabe o que Raabe estava dizendo? Que o Deus de vocês venha nos guardar. Que o Deus de vocês não venha permitir vocês ceifarem as nossas vidas. Pois ela já sabia que Israel iria vencer aquela guerra, que Israel ia vencer aquela batalha. Só que Raabe, ela foi sagaz. Ela fez com que aqueles homens jurassem em nome de Deus que eles iriam cumprir para com a sua palavra. E você vai ler posteriormente a história, vai estar escrito que Israel rodeia Jericó. E no sétimo dia eles rodeiam 7 vezes. Deus entrega Jericó na mão de Josué. As muralhas rompem, caem. Eles entram para subjugar a tudo e a todos. Só que Josué manda os seus homens cumprir com a sua palavra, com aquela mulher. Mas eu quero que você entenda algo muito valioso. Quem era Raabe naquele ambiente? Quem era Raabe naquele local? Posso ser bem sincero? Ela era a escória da sociedade. Ela era aquela pessoa que a sociedade passava e fingia que não existia. Era usada como um objeto. Se nos dias atuais, que está uma bagunça, a mulher que vende a sua honra já é julgada e condenada, imagina como era nos tempos do nosso Senhor, nos tempos de Josué, o quão grave era a situação. Mas você se atentou que ela pede para que viesse salvar não só ela, mas toda a sua família. Ela pede para salvar a casa dela, porque ela entendia que não adianta ela ser salva e não ter com quem compartilhar aquela bênção. Entenda algo: o seu maior tesouro, a sua maior riqueza nessa terra não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é as coisas que o mundo lhe oferece, não. A sua maior riqueza nessa terra é a sua família, é o seu bem mais valioso. E é por isso que o nosso adversário, o Satanás, ele trabalha, ele articula, ele age de forma tão sorrateira e pesada para você desistir do seu lar, para você desistir da sua família, para você pensar que não tem valido a pena orar, para você pensar que não tem valido a pena investir o tempo e a energia que você tem investido para que eles venham conhecer o Deus que você tem servido. Mas eu quero que você pare e reflita um pouco sobre a vida. Se Raabe era olhada com maus olhos, era julgada, rejeitada pela sociedade e provavelmente pelos da sua casa, ela se preocupou em salvá-los, por que você não se preocuparia em salvar o seu lar? Por que você não se preocuparia em orar, em invocar o nome do Deus vivo e altíssimo em prol do seu casamento, em prol dos seus filhos, em prol dos seus netos, dos seus sobrinhos, em prol de toda a sua casa e parentela? Eles são a riqueza que Deus lhe entregou. Então você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você tem que fazer como essa mulher fez, que se preocupou em se salvar e salvar a sua casa. Você tem que se preocupar em fazer o seu lar, a sua família, encontrar Deus como você hoje o tem encontrado todos os dias na sua vida. Você tem que ter isso dentro de você, porque você pode não entender, mas a sua maior riqueza é a sua família. E quem tem uma família, meu amigo, tem tudo. Para que você entenda o que eu estou lhe dizendo, olha o que Josué fala aos seus servos. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha,
e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Muito bem, você viu o que você leu na palavra de Deus comigo neste momento? Josué a conservou, a ela e toda a sua casa, e tudo que eles tinham, porque Deus mandou destruir tudo, acabar com tudo. Mas por ela ter tido aquela atitude de guardar e esconder aqueles homens, por ela ter escolhido um lado, ter tomado a decisão certa, ela se salvou e salvou a sua casa. E você leu comigo que o Senhor as tem conservado até os dias de quê? De hoje. Sabe por que a Bíblia faz questão de falar o nome de Raabe, de falar como é que ela ganhava vida e faz questão de falar que ela tem sido conservada até os dias de hoje? Porque Raabe, ela se casa com um israelita chamado Salmão, o qual eles têm como filho Jessé, que tem como filho Davi. E Jesus é da raiz de Davi. Se lembra o que eu falei no início? Que Deus escolhe os improváveis, que não importa qual é a sua genealogia, que não importa qual é o seu histórico, que não importa da onde você veio, o que importa é o seu coração estar disposto a servir e a fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus, nascido de mulher, a sua descendência terrena, física, vem de uma mulher que vendia a honra, vem de uma mulher que vendia o seu corpo para ganhar a vida. Mas o nosso Deus não se importa com isso. Talvez você olha para a sua vida e fala, poxa, não tem salvação para mim, não tem salvação para minha casa, olha o que eu fiz, olha o que nós fizemos, olha a vida que nós temos levado, olha o caminho que temos trilhado. Não importa se hoje, se nesse momento você fizer a escolha certa, tomar a decisão correta na sua vida, Deus reescreve, Deus lhe dá uma nova página na sua história, uma nova oportunidade de vida, meu amigo, para que a sua história, para que a sua vida seja outra. Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua família para transformar a vida de muitos outros, para alcançar a vida de muitos que o mundo tem rejeitado. Mas como o nosso Deus te acolheu, te aceitou e te regenerou, ele quer usar o seu lar, a sua vida, para alcançar e regenerar a vida de muitos outros. Mas para que isso aconteça, você não pode desistir do seu lar. Você não pode se dar por vencido. Você não pode se entregar, mas pelo contrário, você tem que buscar força no Senhor e clamar a Deus todos os dias pela sua família, pelo seu lar. Você lembra de Jó? Que todos os dias pela manhã ele orava e sacrificava pelo seu lar. Ele apresentava a sua família a Deus, ele consagrava a sua casa a Deus, porque ele não sabia qual vida eles tinham, como eles procediam diante do Senhor. Então, para que a misericórdia de Deus estivesse sobre o seu lar, ele fazia o que era necessário ser feito. E se você fizer o que tem que ser feito, da mesma forma que Deus alcançou a Raabe, da mesma forma que Deus alcançou a Davi, a mesma forma que Deus foi com José e Maria, Deus, vai ser no seu lar. Deus vai ser na sua família. Essa pedra hoje, a pedra do vício, a pedra da discórdia, a pedra das brigas, a pedra da contenda, a pedra dos vícios, a pedra da mentira, a pedra do adultério, da traição, do engano. Eu não sei qual é a pedra que está na sua família. Hoje, hoje, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus o qual servimos, vai arrancar essa pedra em nome de Jesus. Você crê nisso? Então eu lhe convido agora
a unir a sua fé comigo. E juntos, juntos, venhamos clamar o Senhor dos Exércitos. O Deus que tem prazer em unir propósitos e não pessoas. Então vamos orar? Pois é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o grande e poderoso nome do Senhor. Meu Pai, o Senhor salvou não só Raabe, mas toda a sua casa, por uma escolha, por uma decisão ali por ela tomada. Meu Deus, essa pessoa fez uma escolha, essa pessoa tomou uma decisão de não desistir, de não se entregar, de não deixar a sua casa, o seu lar, no meio do caminho, não. Mas pelo contrário, a mesma está disposta a lutar até o fim, para que da mesma forma que o Senhor a salvou, venha salvar também toda a sua casa. Tem pessoas, meu Pai, que têm orado conosco, que está buscando a salvação para sua alma, mas também quer ver toda a sua casa salva. E é por isso que temos clamado, temos lhe invocado, lhe chamado pelo nome, meu Deus, lhe suplicado de todo o nosso coração, pois pelas nossas forças não conseguimos, pois somos muito limitados, não temos condições, não temos tração, força para salvá-los, pois a salvação está no Senhor, a vida está no Senhor. E nós lhe pedimos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e compreendimento. Salva eles, meu Pai. Nos instrui, nos direciona, nos mostra como agir e proceder para ver a nossa casa de servir. E, meu Deus, aquilo que foge da força humana, que a mão do Senhor toque, que a mão do Senhor transforme, que o Senhor haja da sua melhor maneira e forma para salvar, para transformar. Pois o Senhor sabe a maneira e a forma certa de agir para salvar a cada alma, a cada vida. Pois todas as almas, todas as vidas são preciosas para ti. O Senhor nos formou para te adorar, para te exaltar. O Senhor nos formou para que fosse glorificado em nossas vidas. Então, meu Pai, quebra hoje o jugo do inimigo, quebra hoje o jugo de Satanás, liberta a alma que está aprisionada, traz liberdade àquele que está cativo, meu Deus. Abre os olhos daquele que se encontra cego, destampa os ouvidos daquele que se encontra surdo. Abre, meu Pai, as cordas vocais, solta as mesmas daqueles que se encontram com as cordas vocais presas. Liberta, meu Pai, todo aquele que está cativo. Faz a tua obra, meu Pai. Transforma a essa casa, a esse lar. Tira do meio dessa família, do meio dessa casa, a briga, a discórdia, a desunião. Tira do meio desse lar, meu Pai, a contenda, a divisão, as picuinhas, a mentira, o engano, o esfriamento. Faz, meu Pai, a tua obra por completo. Salva essa casa, salva essas famílias, em nome de Jesus. Meu Pai, neste momento, cada uma dessas pessoas tem apresentado ao Senhor o nome das suas famílias, o nome dos seus entes queridos. Meu amigo, minha amiga, apresente a Deus o nome da sua casa, apresente a Deus o nome dos seus familiares, apresente a Deus o nome daqueles que são importantes para ti, pois o Senhor vai agora, de vida em vida, de pessoa em pessoa, tocando agora. As mãos ensanguentadas do nosso Senhor Jesus passa sobre a vida de cada um deles, transformando, mudando, salvando-os da perdição e do engano, salvando dos seus pecados. Deus, Ele hoje traz à sua família, à sua casa, a verdadeira paz, a verdadeira união, a verdadeira alegria.
O Senhor Jesus traz ao seu lar a plenitude dele agora. Pois em nome de Jesus todo jugo de Satanás é quebrado e desfeito. A libertação alcança a sua casa. A paz de Deus alcança o seu lar. E hoje a sua família se torna bênção do Senhor mais do que eles já eram. Em o nome de Jesus. E aquele que crê, ora assim comigo. Meu Deus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a salvação da minha casa. Em o nome do Senhor Jesus. O que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, meu amigo. Você crê no poder da oração? Eu creio. O nosso Deus alcançou a sua família. O nosso Deus alcançou a sua casa. E o seu lar hoje é transformado, é mudado. A pedra que havia não há mais. Hoje há apenas a bênção e a provisão do Senhor na sua vida. Amém, gente? Então fiquem com Deus e eu te aguardo no próximo domingo, no último dia do nosso propósito, aonde a pedra da vida financeira será removida.